Agora, 3h36, de volta com o Estúdio CBN para falar agora de saúde. A gente traz um alerta já em relação à dengue, né, Guarizo? A gente tem falado aqui bastante do tempo abafado, muito calor, muita chuva. Tudo isso favorece, né, a proliferação do mosquito transmissor da dengue. No ano passado foram muitos casos confirmados, um recorde, aliás, em Campinas, com mais de 121 mil confirmações, isso entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024, e esses dados já foram atualizados hoje, tá? Pela Secretaria de Saúde. No ano passado também 84 mortes, e por isso a gente reforça aqui a importância também da vacinação para crianças e adolescentes contra a dengue, vacinação que está disponível na rede municipal de saúde, mas que estava com uma adesão menor, e agora, por meio do uso da inteligência artificial, houve uma redução nesse número de crianças e adolescentes que estavam com o esquema incompleto. São 2 doses aí da vacina contra a dengue. Sobre isso, a gente conversa agora com a Shaula Vizelli, ela que é coordenadora do programa de imunização de Campinas, tem mais informações pra gente. Oi, Shaula, boa tarde. Boa tarde, Tayla. Boa tarde a todos que nos ouvem. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Bom, Shaula, falando da vacinação de crianças e adolescentes, só em dezembro, né, mais de 1.100 doses aplicadas, segundas doses, aliás, para crianças e adolescentes que estavam com o esquema atrasado. Como é que foi essa comunicação com as famílias e essa redução aí das crianças com atraso na vacina? É isso mesmo. A gente sempre vem pensando em estratégias inovadoras para tentar alcançar o maior número do público-alvo para vacinação, né? Então, aí Campinas já tinha utilizado essa inteligência artificial para outras questões relacionadas à dengue mesmo, em relação ao monitoramento, e a gente fez a opção, né, por tentar aumentar a comunicação com essas famílias por meio do contato via WhatsApp, né? Então, a assistente virtual, né, da prefeitura tem feito aí esse contato, a Ana, com as famílias, com os responsáveis das crianças entre 10 e 14 anos que só tinham a primeira dose do imunizante. Então, a partir de agora, a gente consegue aí mostrar a eficiência, né, desse sistema, dessa estratégia para ampliar a cobertura vacinal. Shaula, boa tarde. Foi dentro do esperado essa subida? Surpreendeu o número? O que você pode dizer como representante, né, do programa de imunização? Para a gente foi uma estratégia bastante positiva, né? Então a gente vê aí um aumento de 58% quando a gente compara com os dados anteriores, do mês anterior. É claro que ainda temos muitas pessoas aí para alcançar, ainda temos cerca de 8.500 crianças e adolescentes sem a completude do esquema vacinal, mas a gente viu que essa é uma estratégia eficiente. Então, a nossa intenção é que sejam disparadas novas mensagens para a gente sempre manter essas famílias em alerta, mostrando que enquanto essas crianças, né, os adolescentes não tiverem as 2 doses, eles não estão com a proteção adequada. Então, é mais um alerta, mais um incentivo para que busquem a vacinação adequada. Shaula, a gente tem metade aí das crianças e adolescentes aptos a receberem essa vacina com o esquema incompleto, mais de 8.500 pessoas, segundo o balanço que foi divulgado pela Secretaria de Saúde. É um número alto ainda, como você citou, né? Mas como que você avalia aqui em Campinas a procura não só pela segunda dose para completar, né, esse esquema vacinal, mas também pela primeira dose da vacina contra a dengue? A gente tem ainda muitas crianças e adolescentes que não se imunizaram? Temos sim. Então, a nossa população-alvo, em torno de 65 mil crianças e adolescentes nessa faixa etária. E primeira dose, a gente fez ainda menos de 20 mil doses. Então, é necessário ainda que muitas dessas pessoas, muitas dessas crianças e adolescentes busquem os nossos serviços, que os responsáveis por eles, né, tenham essa consciência da importância da vacinação. É uma vacina segura, é uma vacina eficaz, que traz aí uma proteção adequada. Então, é importante a conscientização de todo mundo, né? O poder público fazendo a sua parte, pais responsáveis fazendo a parte de cada um também. E a gente já também tem aí em planejamento uma proposta de enviar essas mensagens também para crianças, adolescentes aí, né, que ainda não receberam a primeira dose. Então a gente está nessa fase de estudo, mostrando esses dados, mas a intenção é que a gente consiga avançar com essa proposta também. Até em cima disso, né, vai ser agora frequente esse uso da inteligência artificial para buscar as pessoas para outras doenças também, Shaula? Tudo em fase ainda de discussão, viu, Guarizo? É uma estratégia importante que a gente consegue comprovar agora com dados bem concretos a eficiência.
E, assim, basta a gente fazer aí a definição adequada do público, né, para qual é a intenção, precisa definir o escopo adequado para essa estratégia realmente mostrar essa eficiência, mas a gente entende que esse avanço tecnológico ele faz parte, né? Toda a Secretaria de Saúde aí, a própria Prefeitura tem investido muito em saúde digital, em outras ferramentas tecnológicas. Então, a gente acredita, sim, que vai começar a fazer parte aí dos nossos processos de trabalho. Shaula, para os pais que nos ouvem e têm, de repente, algum receio, né, em relação à vacina contra a dengue, ela é segura, ela traz algum tipo de efeito colateral? Queria que você explicasse também sobre a ação, né, desse imunizante. Uhum. Não, é uma vacina que traz uma proteção bem alta, né? Então, aí mais de 85% quando tomada, recebida, né? A pessoa recebe as 2 doses. É uma vacina que não tem mostrado. Então, desde abril, quando a gente inicia essa estratégia, a gente não tem visto, né, nenhum evento adverso grave. Então, é claro, assim como toda outra vacina, são eventos esperados. Então, às vezes, aquela dor local, febre, alguma situação assim, elas são esperadas, são reportadas e a gente monitora caso a caso, bem de perto. Então, os pais podem ter total segurança para receber a dose. E, além disso, a gente sempre pede para que a criança e adolescente fique na unidade de saúde por 15, 30 minutos em observação, para a gente garantir que não vai ter nenhum evento ali. E, caso tenha qualquer necessidade, a equipe já vai estar pronta para fazer o atendimento. E agora, com essa busca acontecendo e a resposta também vindo, existe, claro que não no momento, mas tem-se alguma intenção, Shaula, de tentar aumentar o público-alvo da vacina contra a dengue? Afinal de contas, ele é bastante restrito hoje, a gente sabe, pelo número de doses, ainda por estudos que são feitos. Então, eu queria pensar mais a médio prazo. O que pode acontecer com mais gente recebendo vacina, menos vacina estragando, né? Não sei se é o caso da dengue, que tem uma validade maior. A da Covid, a gente já viu que houve problemas no país, não estou nem falando de Campinas, mas pensar nessa situação de ampliar a vacinação, caso todo mundo aí, todo o público-alvo receba? A gente depende aí de análises do país como um todo, né? Então, o município, ele sempre segue as diretrizes do Ministério da Saúde do Estado de São Paulo. A curto, médio prazo, a gente não vê nenhuma ainda expectativa em relação à ampliação do público-alvo, em relação à faixa etária, nada disso. Mesmo porque nem todos os municípios do país estão recebendo a vacina, né, para essa faixa etária de 10 a 14 anos. Então, é preciso aí que a gente tenha essa homogeneidade, que todo mundo consiga, pelo menos, vacinar crianças e adolescentes nessa faixa etária, para que depois o Ministério possa dar outros aí direcionamentos em relação à ampliação. Campinas, né, só reforçando, a gente não perdeu nenhuma dose da vacina contra a dengue, então os nossos prazos de validade são sempre muito monitorados e a gente não teve nenhuma perda por esse motivo. Os nossos prazos de validade estão aí bem adequados, então a gente continua com o estoque também adequado, vacina disponível em toda unidade. Então, isso também para a gente, neste momento, não é uma preocupação. Shaula, para esse público-alvo, né, de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, existe alguma restrição em relação à vacina contra a dengue? Preciso sempre tomar um cuidado, né, que a gente pede aí para fazer um adiamento da vacina, caso a pessoa nessa faixa etária tenha adquirido a doença, né? Então, se a pessoa teve dengue, é necessário esperar 6 meses para que inicie o esquema vacinal. E também existem algumas contraindicações aí específicas para vacinas desse tipo, né? Então, pessoas com doenças muito graves, né? Aquelas imunossupressões que a gente fala, por exemplo, câncer, gestante, também tem necessidade aí de... Não existe a indicação, na verdade, de receber esse tipo de vacina. Mas são casos bem específicos, avaliados caso a caso, e daí se os pais responsáveis tiverem alguma dúvida, basta procurar qualquer serviço de saúde também, que as nossas equipes estão aptas para fazer essas orientações. Shaula, a gente está vivendo um período de epidemia de dengue, né? Claro que vem aí já desde 2023, o ano passado, esse recorde que foi citado pela Tayla, né? O maior número de casos e de mortes aqui na cidade de Campinas, e o quanto a vacinação ela pode contribuir para conter essa epidemia. Afinal de contas, nós estamos aí nesse período do chove e para, do calor, que é da maior proliferação do Aedes aegypti. Então, eu queria que você falasse, né, não em porcentagem exatamente, porque isso é muito difícil de calcular, mas o quanto a vacina ela pode ajudar a diminuir a incidência, porque
as pessoas que tomaram ficam imunes ao mosquito, às vezes a família também não vai em algum lugar que corre risco de transmissão. Dá para fazer como é que eu vou dizer, uma projeção, né? Se poderia diminuir a epidemia com a vacina. Sim, na verdade, a longo prazo essa é a expectativa, né? Mas aí a gente fala de um longo prazo mesmo, porque para a gente ter esse efeito rebanho que a gente fala, né, que é preciso que uma grande parcela da população esteja imunizada para que haja menor circulação viral, é preciso que o número expressivo de toda a população esteja adequadamente imunizada. Então, por enquanto, a gente ainda não tem essa perspectiva. Sempre quando a gente fala em cobertura vacinal adequada, a gente fala em torno de 95% da população-alvo. Então, seriam aí mais de 1 milhão de pessoas em Campinas vacinadas. Então, para a gente chegar nesse cenário, ainda falta um tempo. Então, por isso que a gente sempre reforça todos os cuidados. Hoje, o principal mecanismo de evitar a dengue é controle de criadouro e não a vacina. As duas coisas andam paralelas, né? É uma estratégia a mais a vacinação, mas neste momento a gente não pode baixar a guarda, não pode deixar de cada pessoa olhar ali em seu quintal, fazer todo o controle de criadouro, porque senão neste momento a gente vai continuar vivenciando, né, principalmente por essas alterações climáticas, essa questão do aumento do número de casos, de internação, dos óbitos, e é tudo isso que a gente quer evitar. Eu até faço aqui um adendo a essa pergunta, né, e a sua resposta do longo prazo, porque para deixar claro para as pessoas, né, que a dengue é diferente, por exemplo, da gripe, da Covid, que se pega pelo ar, depende do mosquito, né? É isso que a gente tem que deixar claro. Exatamente. Então, assim, cada doença tem aí os seus mecanismos de prevenção, né? Então, para a dengue é essencial o controle de criadouros, né? Então, isso a gente precisa diminuir o mosquito. E para isso depende do trabalho de cada um, né? Foi o que eu falei anteriormente também, poder público fazendo sua parte, mas cada cidadão entendendo a sua responsabilidade nesse contexto. Chaula, o esquema vacinal contra a dengue, então, hoje ele é feito com 2 doses, né? Qual é o intervalo entre elas? Como que funciona hoje esse esquema para os pais que estão nos ouvindo e, de repente, estão com alguma dúvida em relação a isso? Isso, então, para a gente garantir a adequada proteção com essa vacina, são necessárias as 2 doses com intervalo de 3 meses. Então, recebe a dose hoje, espera 3 meses para receber a segunda. E o que é importante reforçar para todas essas pessoas aí que estão com a dose em atraso, o ideal é que tivessem recebido no período oportuno, mas isso não inviabiliza que elas concluam seu esquema vacinal. Então, quem tem aí já um intervalo de 4, 5, 6 meses, procure o quanto antes a unidade, que a vacina vai ser feita sem problema nenhum. Houve uma melhora na adesão a essa segunda dose, né, Chaula, com essa medida envolvendo a inteligência artificial, envio de mensagens para essas famílias, e tem uma nova ação prevista também com o uso da inteligência artificial até o fim da próxima semana. Ou seja, os pais que estão com alguma dúvida, de repente, podem receber também nos próximos dias alguma comunicação da Secretaria de Saúde? Isso, a nossa ideia, então, é que na próxima semana a gente dispare novamente essas mensagens para todas as crianças e adolescentes, né, para os responsáveis dessas crianças e adolescentes que estejam com a segunda dose em atraso. Então, fiquem atentos aí ao contato, ao receber a mensagem da ANA, né, da Prefeitura. Não precisa denunciar, não é spam, não é golpe, é realmente uma mensagem aí da Prefeitura de Campinas, buscando essas famílias, né, essas pessoas para vacinação. Essa mensagem chega via aplicativo, via SMS? Como que é a comunicação feita, Chaula? Por meio do WhatsApp. Então, as pessoas recebem via WhatsApp essa mensagem. Muito bem, bom, quero agradecer aqui a participação da Chaula Vizelli, ela que é coordenadora do programa de imunização aqui de Campinas, falando sobre o esquema vacinal contra a dengue. As famílias que estão principalmente com crianças e adolescentes com esse esquema incompleto têm que ficar atentas aí a esses prazos, intervalos também corretos.